Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de projeto de vida. Como eu já disse anteriormente, né? Nós vamos trabalhar questões de reflexão e interpretação textuais, todas baseadas no conteúdo repassado pela apostila do ICE. Então, tudo que for trabalhado aqui faz parte da apostila do ICE, certo? Então, vamos iniciar. Eu vou dar uma explicação sobre a atividade, o que é que eu quero que contenha na atividade. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o tema da aula é Um Mundo Melhor depende de mim e de você. Então, qual é o objetivo dessa aula? É refletir sobre a diversidade e igualdade de direitos. Refletir sobre preconceito, egocentrismo e modo de vida narcisista, bem como a possibilidade de viver num mundo sem estratificação social, por cor, raça, gênero, região, idade, etc. Aqui nós temos alguns conceitos conhecidos, como diversidade, né? Igualdade, preconceito, que vocês já devem conhecer bastante, já devem ter ouvido bastante. E temos alguns conceitos nem tão conhecidos, como egocentrismo, narcisismo, estratificação social. Então, o que seria isso? Vou explicar melhor para vocês. Primeiro de tudo, preconceito, né? Que é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência social ou imposta pelo meio, intolerância. Então você generaliza, você nem analisa direito, já vai com aquele pré-conceito sobre algo ou alguém, ou alguma situação, porque não é igual a você, entre outras coisas. Então isso seria o preconceito. O egocentrismo, o que é que seria? Qualidade, condição ou caráter de egocêntrico, egoísmo. Então, uma pessoa egoísta, né? Que só pensa nela mesma. Conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si. Então, é quando o indivíduo só faz coisas para o seu benefício, só pensa em situações para o seu benefício, não pensa no próximo, né? Narcisismo, o que é que seria? É aquela pessoa que admira exageradamente sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo, né? Então, eu me admiro, eu sou o melhor, os outros são inferiores a mim, certo? Eu sou o melhor. Narcisismo é isso. Você pensar que os outros são inferiores a você. Estratificação social, o que é que seria? É um conceito sociológico, que você já deve ter estudado na disciplina de sociologia, utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir de análise de condições socioeconômicas. Então, aquela questão da hierarquia, né? Vem a classe baixa, a classe média, classe alta. Então, é toda uma análise baseada em condições socioeconômicas, ou seja, no poder aquisitivo, certo? Então, isso seria basicamente a estratificação social, né? A explicação para o conceito de estratificação social. Os objetivos dessa aula, da nossa atividade, né, que a seguir vocês vão fazer, é reconhecer algumas riquezas culturais, como parte da diversidade brasileira. Nós podemos citar o quê? Nós podemos citar sotaques de diferentes regiões, costumes, comidas, música, dança, cultura, entre outras coisas. Nós temos várias coisas, né? É um país muito diversificado. Refletir sobre os parâmetros de normalidade ditados pela sociedade. O que é normal para a sociedade? Será que porque é considerado normal, é certo? A gente tem que refletir sobre isso, né? Respeitar muito o direito do outro, né? Propor ações que contribuam para a igualdade de direitos e melhoria de convivência. Então, isso aí é como a gente pode mudar a sociedade, né? Então, a gente pode propor, né, ações para a melhoria da convivência com os demais, né? Igualdade de direitos. Então, vocês vão ver na atividade o texto diferentes, mas não desiguais. Viva a diferença. Então, esse texto é muito interessante, porque traz 3 situações no texto bem peculiares que vocês já devem ter visto, né, em algum momento da vida de vocês, bem como podem ter visto outras situações. Então, o que é que eu quero que vocês explorem na questão A? Vocês podem citar o sotaque das pessoas, que variam de cidade para outra,
apesar de termos a mesma língua falada, por que essa questão de sotaque, né? As muitas religiões existentes em nosso país, quais? Ritmos musicais, quais? Danças, festas, a vasta culinária que temos, como eu já disse anteriormente, né? Então, na questão A, vocês podem citar essas questões. Na questão B, o que é que se espera da questão B? Lembrando que todas essas questões são pessoais, certo? Espera-se que vocês falem um pouco sobre a criação de estereótipos, preconceitos e discriminação existente na nossa sociedade. Dependendo da vivência de cada um, os estudantes podem citar exemplos que estejam relacionados ao hábito que temos ao julgar as pessoas pela aparência, pela condição financeira, pela cultura, pela raça, pela sexualidade e religiosidade, né? Vocês já viram algumas situações dessas? Vocês vão poder fazer o relato de vocês. E na questão C, as respostas de vocês, apesar de pessoais, podem girar em torno da necessidade de ações individuais, políticas públicas ou socioeducacionais que contribuam para a igualdade de direitos, reconhecimento e respeito das diferenças. Essa questão explora a capacidade do estudante de intervenção e transformação da realidade em que vive. Então, se a aula diz que a gente pode mudar o mundo, né? Se o projeto de vida, se o tema é esse, como a gente pode elaborar ações que contribuam com a melhoria da nossa convivência com os outros, né? É isso que eu quero que vocês explorem. Na atividade 2, vocês vão escutar a música de Caetano Veloso, Sampa. Nessa música, vocês vão refletir sobre o preconceito, o modo de vida egocêntrico, bem como a possibilidade de viver num mundo sem estratificação social. Caso vocês não recordem o que é estratificação social, vocês vão retornar lá no começo do slide para poder ver o que significam esses conceitos de egocentrismo e estratificação social, certo? Então, vocês vão refletir e vão dar a resposta de vocês. Então, a atividade é basicamente isso. É uma atividade bem simples de ser desenvolvida e envolve questões de reflexão, como eu já disse, e interpretação textual. Espero que todos tenham entendido. Bom dia, pessoal.